a oportunidade de abrir mais um evento que vocês têm feito às terças-feiras, né? Eu sei que tem sido muito bom, eu gostaria muito de participar mais vezes, né? Infelizmente, para mim é muito difícil, porque eu tenho reduzido muito minhas atividades no consultório, né? Praticamente ficando a 2 dias, um dia em Botafogo, um dia na Barra, e terça-feira, dia de Botafogo, né? E quarta-feira na Barra, e vocês estão fazendo as reuniões nas terças-feiras. Mas eu também acho que eu gostaria de participar para aprender, mas acho que está na hora já de todo mundo começar a decolar sozinho, né? Eu também fiz outras opções, agora que é na gestão do hospital, mas eu fico muito feliz que vocês estejam fazendo esse evento e que os nossos residentes estejam participando, e eventualmente até uma ou outra pessoa de fora, né? Então, o assunto hoje é sobre câncer de próstata, né? Câncer de próstata metastático e com escape hormonal, né? Eu, nesses 45 anos que eu estou fazendo urologia, eu tive a oportunidade de passar por várias fases, né? E uma fase inicial que o tratamento do câncer de próstata metastático era com hormônio feminino, né? Ou então com orquiectomia, ou tratamento sintomático, né? Tratar os sintomas, né? Radioterapia era rarissimamente indicado, mais como analgesia, a radioterapia óssea em algum lugar para melhorar a dor, etc. Mas o envelhecimento masculino, né? Nós estamos morrendo cada vez mais de câncer, se morria muito mais de doença cardiovascular. Com o envelhecimento, hoje, nós estamos morrendo mais de doenças neoplásicas. E uma das doenças que mais frequentemente acomete o homem, vocês sabem, né? É o câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor sólido mais frequente no homem, né? Quanto mais velho a gente fica, maior a possibilidade de ter um câncer de próstata. E você tem aí 90 anos de idade, se fizer biópsia em todo mundo, a incidência de câncer de próstata vai ser muito alta. Então, isso levou, evidentemente, nesses últimos 30 anos, né, investimento muito grande das indústrias farmacêuticas para pesquisar alguma droga ou algumas drogas que pudessem fazer o bloqueio hormonal. Bloqueio hormonal não só da testosterona que é produzida pelo testículo, mas também que é produzida pela suprarrenal, 10% pela suprarrenal. E aí vieram, então, os análogos, né? O câncer de próstata, não sei se vocês sabem disso, mas a história do câncer de próstata já levou 2 prêmios Nobel. O primeiro que ganhou o prêmio Nobel foi ter descoberto que existia uma relação entre o câncer de próstata e a testosterona. E o outro que ganhou o prêmio Nobel foi que descobriu esse câncer de próstata. Então, hoje nós temos muitas drogas do câncer de próstata, que atuam na doença metastática com escape hormonal. Então, o tema dessa noite é muito enriquecedor, muito bom, né? E também a gente precisa agradecer o patrocínio que está havendo da empresa, e a gente não tem nenhum compromisso para falar sobre a droga. Professor, o seu som desativou no computador. Mas vocês me ouviram até onde? Até agora foi tudo, só nesse momento, no final. Foi só nesse momento, né? E uma das grandes descobertas nesses últimos 10 anos, né, foi justamente o fato de ter sido possível identificar que o hormônio ou os fatores de crescimento que levam ao crescimento da doença com escape hormonal está localizado no próprio tumor. Quer dizer, o próprio tumor produz substâncias que vão levar ao crescimento do próprio tumor, né? Se achava que fosse exclusivamente a testosterona produzida só no testículo ou só na suprarrenal, e por isso surgiram as drogas mais recentes, né?
São drogas que atuam também para impedir o crescimento de substâncias produzidas pelo próprio tumor. Então, é um assunto muito interessante, vasto, sem dúvida nenhuma. É impossível de esgotar esse assunto em 1 hora, como é a proposta da reunião, né? Mas eu acho que é um tema muito adequado, muito apropriado, né? Então, vamos dar início, e o primeiro que vai falar é o Dr. Paulo, né, que vai falar sobre o papel da hormonoterapia no câncer de próstata localizado, né? E depois o Dr. Fernando vai sobre a recorrência bioquímica após a prostatectomia radical, né? No passado não existia isso, porque a gente não fazia prostatectomia radical, né? Isso passou a existir depois que a cirurgia radical veio. E depois os nossos queridos residentes, a doutora Luísio, eleito por unanimidade o residente-chefe do serviço, né? Vai apresentar um caso, e depois o doutor João Guilherme. Então, vamos dar sequência, vamos prosseguir com as apresentações. Obrigado, professor. Boa noite. É um prazer, uma honra a presença do senhor aqui conosco. Compartilhando minha tela. Vamos dar sequência à noite. Eu espero que a gente tenha uma noite agradável. Entre 1 hora e 1 hora e meia no máximo, a gente consiga discutir esses temas que estão abordados nesse slide. Então, eu vou falar sobre o papel da hormonoterapia no câncer de próstata localizado, né? Esses são os conflitos de interesse e do evento de hoje, e a gente teve total liberdade para criar os slides, como o professor mesmo falou. Só um preâmbulo, né? O professor já disse, o câncer de próstata ele é o mais comum no homem, né? Dos tumores sólidos. Essa é a estimativa do Brasil, a estimativa do INCA em 2020, praticamente 1/3 aí dos tumores no homem, sendo que ele tem uma mortalidade de cerca de 25% dos homens com esse diagnóstico vão acabar falecendo do câncer de próstata, né? Ele é equiparável ao câncer de mama feminino. O professor também já fez uma introdução aí que já falou um pouquinho da história aí do desenvolvimento aí do tratamento no câncer de próstata, né? Então a gente pode destacar aqui a primeira prostatectomia radical em 1904, a perineal em 1867. E como ele falou, né, nós tivemos 2 prêmios Nobel em 1940. Charles Huggins ele descobriu o papel do hormônio no desenvolvimento do câncer de próstata, e ele veio a ganhar esse prêmio em 1966. E posteriormente Roger Guillemin e Andrew Schally, 2 endocrinologistas, descobriram o papel do hormônio do LHRH, né, hormônio das gonadotrofinas liberadoras, do LHRH, perdão, hormônio luteinizante, né? E foram 2 prêmios Nobel, né, que foi um grande destaque na medicina. Esse slide aqui, ele é até um pouco antigo. A gente pode destacar que também em 2004 a introdução da quimioterapia no cenário hormônio resistente à castração, né? Os novos antiandrogênios, que a gente ouve falar muito, né? Os antiandrogênios de 2ª geração. E a gente, esse ano, né, tivemos a primeira droga também aprovada como terapia-alvo. Aprovada não, né? Ela foi publicada e está para ser aprovada ainda aqui no Brasil, que é o olaparib, que é uma droga que ela primeiro precisa ser testada, teste genético, especialmente pacientes com mutação nos genes BRCA1, BRCA2 e ATM são os que podem se mais beneficiar. Então, esse é o futuro do tratamento do câncer de próstata, né? E lembrando que nos últimos 10 anos teve o surgimento da cirurgia robótica, né, e toda essa diversidade de drogas que fez com que houvesse um grande entusiasmo no tema. O câncer de próstata ele tem um espectro de apresentação que pode vir desde uma doença localizada, né, como uma doença oligometastática, até uma doença metastática por si só, né? E, obviamente, os tratamentos sistêmicos, né, eles tendem a ser maiores na doença metastática, e, assim como os tratamentos locais, como cirurgia, radioterapia, HIFU, crioterapia, BRAC, enfim, todos os tratamentos são mais na doença localizada.
Mas hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o papel da hormonioterapia na doença localizada, né? Qual o papel dela nesse cenário aqui no paciente ainda com doença local. Basicamente, quando a gente fala em bloqueio hormonal, a gente fala sobre os análogos GNRH, né, que você tem tanto os agonistas quanto antagonistas. Né? Então, os hormônios agonistas eles vão acabar causando um estímulo da hipófise anterior, que vai causar aumento do FSH-LH e, por conseguinte, aumento da testosterona, produção da testosterona no testículo, que vai ter ação na próstata. Obviamente que essas medicações, numa administração mais crônica, após algumas semanas, vão causar uma supressão desse eixo e, por fim, a supressão da produção de testosterona. E temos também as drogas antagonistas, que são mais recentes, né, que já de imediato já causam uma supressão da produção de LH e FSH por um efeito antagonista na hipófise anterior, com isso a redução imediata da produção de testosterona, que não vai agir na glândula prostática ou na célula tumoral. Isso também pode ser feito, obviamente, pela castração cirúrgica, né? Então, os pacientes submetidos à orquiectomia, eles também vão ter o seu bloqueio hormonal de forma cirúrgica e também de forma definitiva. Então, os agonistas, a gente vai falar hoje basicamente da leuprolide, gozerelina, que são os que a gente mais tem o hábito. Na verdade, a gente fez até um levantamento agora no serviço e a gente tem mais de 1.000 pacientes em tratamento de bloqueio hormonal, a maior parte deles com gozerelina, né, trimestral, alguns pacientes com antagonista, né, o Degarelix. Então, basicamente, a gente vai falar desse terapia de privação androgênica de ação central, né? Mas a gente sabe que tem novos antiandrogênios, em especial a abiraterona, que foi o primeiro a surgir, que age nesse complexo enzimático, né, impedindo a produção de testosterona tanto na via suprarrenal, tanto nos testículos e também na célula tumoral. E, por fim, também temos, né, a enzalutamida, a apalutamida e a darolutamida, que vão atuar em toda essa via de sinalização androgênica, desde o receptor de membrana até a translocação do citoplasma para o núcleo e a transcripção, né? A gente usa ainda a bicalutamida. Basicamente, a bicalutamida, a flutamida e a nilutamida são antiandrogênios de primeira geração e eles têm uma ação menor, mais em receptor de membrana, e a gente usa basicamente a bicalutamida para evitar o efeito flare dessas drogas agonistas. Então, alguns conceitos, né? A terapia de privação androgênica ela é usada como tratamento primário para doença inicial de baixo risco em pacientes frequentemente, né? Então, na verdade, isso é algo que a gente deve evitar. Então, um paciente idoso, por exemplo, 80 anos, com uma doença de baixo risco, ele não deve fazer tratamento hormonal, né? Porque esses pacientes, hoje em dia, a observação é o mais adequado. Esses pacientes vão morrer de outras causas. Conceitualmente, o nível de castração, a gente tem a testosterona abaixo de 50, quanto melhor, melhor, né? Mas conceitualmente abaixo de 50 nanogramas por decilitro, né? E a privação androgênica pode ser usada de forma isolada em pacientes com baixa expectativa e com comorbidades e doença de alto risco. Ou seja, você tem um paciente mais idoso, porém com um tumor de alto risco. Então, esse paciente tem um risco de desenvolvimento de metástases, de crescimento local. A gente pode utilizar o tratamento sistêmico isolado sem nenhum tratamento local. E a terapia de privação androgênica, utilizada como tratamento neoadjuvante à prostatectomia, ela deve ser desencorajada fora de ensaio clínico. Existem vários ensaios clínicos em andamento, mas, por enquanto, ela ainda está sob estudos, né? Então, é muito importante a gente fazer a estratificação de risco desses pacientes. Como eu falei anteriormente, os pacientes... Essa aqui é a classificação do NCCN. A gente, por hábito, acaba falando baixo risco, risco intermediário e alto risco, mas existe uma subclassificação, especialmente os pacientes de risco intermediário, que têm os intermediários de prognóstico mais favorável, que se juntariam aos pacientes de baixo risco, e os pacientes de risco intermediário desfavorável, que teriam um prognóstico mais próximo dos pacientes de alto risco. Então, basicamente, é nesses pacientes que a gente vai acabar oferecendo o bloqueio hormonal junto com a radioterapia como uma alternativa à cirurgia da prostatectomia. Então, eu vou citar apenas 5 estudos, né, que embasaram essa conduta, né? Esse já é algo bastante consolidado. Então, são todos estudos
multicêntricos, randomizados, fase 3. Então, esse aqui é um estudo que compara a radioterapia mais bloqueio hormonal, 6 meses, versus radioterapia isolada, tem um N de 206, e esse era o perfil dos paciente PSA acima de 10. Observem que o Gleason varia de paciente de risco intermediário até alto risco, e paciente já com doença extensão extraprostática. Então, eles eram feito um agonista, que poderia ser o Leuprolide ou o Zoladex, gozerelina, mais o flutamida, e a gente observa aqui que a curva de sobrevida com P significativo foi maior nos pacientes que fizeram bloqueio hormonal, assim como a mortalidade de câncer específica foi menor nos pacientes também com bloqueio hormonal. Então, essa é a conclusão do estudo. Radioterapia mais bloqueio por 6 meses aumenta a sobrevida nesses pacientes com essas características. Outro estudo também mostrando bloqueio hormonal neoadjuvante. A gente sempre fala neoadjuvante porque ele é feito um pouquinho antes, né? Existem duas teorias, hipóteses para isso. Um seria uma ação radiosensibilizante, né? E uma outra seria uma redução de volume tumoral, que poderia ter uma maior ação da radioterapia com menor dose. E esse estudo mostrou, tinham 3 braços. O braço 1 era radioterapia isolada, aqui é o perfil demográfico mais ou menos dos pacientes, né? O braço 2, radioterapia com gozerelina mais flutamida por 3 meses, e o braço 3, radioterapia com gozerelina mais flutamida 6 meses. E o braço 3, né, que é esse verdinho aqui, mostrou uma menor mortalidade de câncer específica e uma menor mortalidade por todas as causas. Isso também era muito feito, a gente chamava de bloqueio hormonal total, né? A gente fazia o bloqueio hormonal central mais um bloqueio periférico. Hoje é algo que já não é muito realizado. Então, o bloqueio hormonal junto com de 6 meses mais a radioterapia se mostrou melhor em todo esse perfil aqui de pacientes. Mais um estudo mostrando, esse é um estudo famoso, a RTOG 9408, também mostrando no braço 1 radioterapia isolada versus braço 2 radioterapia mais bloqueio hormonal 4 meses, já com um N bem maior. Esse era o perfil dos pacientes, basicamente eram o que a gente chamaria hoje pacientes com risco intermediário, né? São todos estudos com follow-up longo, né? Aqui era feito um agonista LH-RH mais um antiandrogênico periférico, e esse estudo mostrou, então, aqui é interessante que você tem essas 4 curvas, né? Então, todos os pacientes, esse estudo aqui ele envolvia pacientes com risco mais elevado, né? Alto risco, baixo risco, risco intermediário. E a gente observa que, estratificando a sobrevida pelo grupo de risco, os pacientes de baixo risco não se beneficiam, as curvas são iguais, não há uma significância estatística. Os pacientes com risco intermediário, a radioterapia mais o bloqueio hormonal por 4 meses, houve um benefício. E nos pacientes de alto risco, não teve um P significativo, embora as curvas parecessem se afastar um pouco. Mais um estudo, esse mostrando no braço 1, esse é o perfil de pacientes, né, 471 pacientes com doença localmente avançada, aqui permitia pacientes com linfonodo positivo, também comparando radioterapia com gozerelina, o nosso Zoladex, mais flutamida por 4 meses, e no braço 2, radioterapia isolada. Esse foi o primeiro ensaio clínico randomizado, não mostrou sobrevida global, mas mostrou uma redução da mortalidade relacionada à doença, né, nos pacientes que foram submetidos à radioterapia mais bloqueio hormonal por 4 meses. Por fim, esse é outro estudo, esse é o estudo famoso também do Bolar, né, foi o estudo aí que colocou aí o Zoladex, a gozerelina, nesse cenário de forma bastante forte, um N bastante elevado, 819, paciente com doença localmente avançada, tem um B até T4, PSA maior que 10, Gleason maior ou igual a 7, e comparava também radioterapia com radioterapia isolada, né, mais radioterapia com bloqueio. Aqui, nesse caso, já não era feito o que a gente chamava de bloqueio hormonal completo, e sim a bicalutamida apenas no efeito anti-flare, né, por 1 mês. E o estudo mostrou, então a gente observa aqui que a radioterapia mais a supressão de androgênios foi benéfica, né, nesse cenário, e foi associada à redução da recorrência bioquímica e aumento da sobrevida livre de doença. Existem outros estudos, né? Eu não tenho como falar sobre todos, né? Mas basicamente eu queria passar aqui
os pacientes de risco intermediário foram comparados, por exemplo, 4 meses de bloqueio versus 9 meses. Então, não houve benefício de 9 meses em relação a 4 meses. Foi-se tentado quimioterapia em pacientes de alto risco. Isso até hoje se faz e há algumas indicações para docetaxel no doença de alto risco. Nesse estudo não mostrou benefício. Aqui foram comparados pacientes de alto risco se valeria a pena fazer um bloqueio hormonal mais curto versus um mais longo, e o mais longo foi superior, assim como nesse estudo abaixo o localmente avançado. Nesse outro estudo foi paciente de risco intermediário e alto risco, também comparando bloqueio hormonal mais radioterapia de curta e longa duração, e observou-se que a bloqueio hormonal de longa duração também foi superior nos pacientes de maior alto risco. O que se apresentou em todos os outros estudos, inclusive nessa última meta-análise publicada na JAMA em 2018, que mostrou 6 grandes ensaios clínicos randomizados, onde a bloqueio hormonal de longa duração era melhor nos pacientes de alto risco. Então, para sumarizar isso tudo, o que dizem os guidelines atuais? Esse é o guideline da NCCN, ou seja, o paciente com risco intermediário desfavorável, e é importante dizer que é o desfavorável, porque o favorável é aquele, basicamente, é o paciente com Gleason 7, 3+4, PSA menor do que 10, né? O desfavorável, basicamente, é o Gleason 7, 4+3, com PSA entre 10 e 20, um toque no T2B. Então, esses pacientes, você pode oferecer a cirurgia, obviamente, é o que a gente mais acaba oferecendo, na maior parte das vezes, com ou sem linfadenectomia, a depender do risco de extensão de acometimento linfonodal, né? Mas a gente não pode deixar de oferecer também a radioterapia com bloqueio hormonal por 4 a 6 meses. Né? Essa é uma conduta que a gente não deve deixar de falar, ou associada à bracterapia, a gente tem pouca experiência, né? Com ou sem bloqueio, podendo a bracterapia evitar esse tipo de bloqueio hormonal. Nos pacientes de alto risco, como já foi visto nos estudos, né, você tem a cirurgia indicada, né, risco elevado ou alto risco. Então, você também tem a radioterapia com bloqueio hormonal, que pode ser feito de 18 a 36 meses, nível de evidência 1, baseado em todos aqueles estudos que eu falei. E, obviamente, a gente não vai deixar de fazer a indicação da cirurgia de prostatectomia radical, mais linfadenectomia pélvica, especialmente nos pacientes mais jovens com melhor perfil clínico, né? E lembrando aqui também, o que eu falei no início da aula, o bloqueio hormonal isolado ele pode ser oferecido nesses pacientes de alto risco, porque, por mais que eles tenham uma sobrevida curta, o tumor de alto risco deles pode conferir a ele um risco de crescimento local ou de metástases sintomáticas e isso causar um prejuízo à qualidade de vida dele. E é a mesma coisa que diz o guideline europeu, o guideline americano. Eu só estou aqui mostrando para vocês a mesma coisa. Nos pacientes com risco intermediário, é uma alternativa, bloqueio hormonal 4 a 6 meses, assim como nos pacientes com doença de alto risco localizada, é o bloqueio hormonal de mais longa duração por 2 a 3 anos. Queria mostrar para vocês que hoje a gente, só a caráter elucidativo, esse foi um paciente que eu acabei fazendo uma segunda opinião, era um paciente que fez uma teleconsulta e era médico, um colega médico, amigo de um outro médico conhecido, e para você ver como os pacientes eles têm hoje muita informação. Esse era um paciente que foi localizado na Inglaterra, e, obviamente, é um perfil de pacientes que tendem a ter um nível de questionamento um pouco maior do que a gente vê na nossa prática, mas, basicamente, esse era o laudo do hospital dele. Ele pediu uma segunda opinião, porque ele estava na dúvida entre cirurgia, era um paciente de risco intermediário, pode ver aqui um Gleason 3+4, PSA de 4, foi oferecido para ele a prostatectomia radical robótica como primeira opção, mas observem no laudo médico dele, um extenso laudo médico, né, um paciente muito esclarecido. A alternativa à cirurgia de prostatectomia é com bloqueio hormonal mais radioterapia. E aqui ele descreve todas as possibilidades de efeitos colaterais, tanto de um quanto do outro tratamento. Então, isso é mais em caráter ilustrativo para mostrar a importância da gente estar a par de todas as definições e condutas atuais. Então, como conclusão, a gente, primeiro, não deve utilizar o bloqueio hormonal em pacientes com doenças de baixo risco. Isso é muito importante, isso é uma prática que a gente acaba vendo. As pessoas têm medo, paciente com câncer, um Gleason 6, e acha que deve tratar um paciente de 80 anos. Então, nesse paciente, é preferível a observação. Ele certamente não vai morrer pelo câncer de próstata.
O bloqueio hormonal isolado em pacientes com doença localizada não deve ser realizada, a menos que o paciente seja de alto risco e tenha baixa expectativa de vida. Então, a gente tem muitos pacientes lá no nosso ambulatório, doença de alto risco, paciente, por exemplo, de 80 anos, que tem uma doença de alto risco, a gente acaba fazendo um tratamento porque ele pode vir a ter complicações locais e à distância. Bloqueio hormonal neoadjuvante antes da prostatectomia, ela deve ser fortemente desencorajada, fora de ensaio clínico. A gente, durante agora a pandemia, esse assunto voltou à tona e muitos estudos estão em andamento. Eu acredito que isso vai voltar com algum certo grau de força. Eu acho possível, né? A gente não só diminuir o volume de doença local, mas eventualmente até uma doença metastática se tornar uma doença mais localizada. Eu acho que esse é um caminho que pode vir pela frente. Bloqueio hormonal associado à radioterapia é uma alternativa à prostatectomia em paciente de risco intermediário e alto risco, como eu falei ao longo dessa minha apresentação. Lembrando que nos pacientes de risco intermediário, esse bloqueio hormonal é por um curto tempo, né, de 4 a 6 meses, e de alto risco, podendo variar de 1 ano e meio a 2 anos. Bloqueio hormonal associado à radioterapia pode ser usada de forma neoadjuvante, concomitante e adjuvante. Então, habitualmente, o que a gente faz? A gente prescreve o bloqueio hormonal para o paciente, né? E ele vai para a radioterapia já com pelo menos 1, 2 meses de ação da droga, né? Por esse efeito radiosensibilizante e também por fazer uma redução de volume tumoral. Então, todos esses trabalhos, a maior parte deles, na verdade, o bloqueio hormonal foi feito de forma neoadjuvante. E foi conseguinte e foi seguido da radioterapia ao mesmo tempo. E também é um outro conceito que esses novos antiandrogênios que a gente tem muito ouvido falar, estudado, a apalutamida, enza, daro, tem ação periférica na via de sinalização androgênica e suas indicações atuais são sempre em conjunto com bloqueio hormonal. Ou seja, o paciente que, nesse caso que eu falei agora, obviamente é um bloqueio hormonal temporário, né? Não é um bloqueio hormonal definitivo, mas nos pacientes, por exemplo, os metastáticos com bloqueio hormonal que eventualmente vão tomar essas drogas, a princípio, até agora, essas drogas elas estão sempre em conjunto, seja com novos antiandrogênios, quimioterapia, seja com radiofármacos, enfim, qualquer tipo de tratamento desses mais modernos. E os agonistas LH-RH, esse é um conceito já bem clássico, né? Devem ser associados com antiandrogênio periférico, por exemplo, a bicalutamida, a fim de se evitar o efeito flare, que é o que a gente faz, por exemplo, de 2 semanas a 1 mês antes do início do bloqueio hormonal para esses pacientes. Queria agradecer a todos e convidá-los para a nossa Semana do Câncer de Próstata, que vai ser do dia 16 a 19 de novembro, lá no Hospital Pedro Ernesto. Muito obrigado. E vou passar agora para o Fernando, que ele vai fazer a apresentação dele. E estamos abertos a comentários também, né? Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de todos. A presença do professor Damião aí. Uma honra tê-lo aí abrindo a nossa reunião. Paulo, excelente apresentação. Antes de eu começar, gostaria de saber se alguém deseja fazer alguma pergunta, algum comentário sobre a apresentação do Paulo, ou se quer deixar para comentar. Eu tenho algumas perguntas, mas a gente pode fazer no final, se vocês preferirem. Você pode ficar à vontade. Eu posso fazê-las também, se você achar que é oportuno. Pode fazer agora, amigão. Hein, Paulo? Então, eu vou fazer umas considerações breves aqui, curiosidades minhas, aproveitar a oportunidade aqui. A primeira coisa, eu vou fazer são 5 pontos aqui que eu separei para perguntar. Primeiro é a seguinte, a ciproterona, né, ela morreu, né? Porque a gente fala muito agora da bicalutamida, e na minha formação, eu tive algum contato com ciproterona e eu vejo que hoje ela está bem fora de moda, né? Essa pergunta acho que é a mais que eu estou desatualizado em relação a isso. Segunda pergunta, em relação o paciente que não tem acesso a essas drogas mais avançadas. Então, a gente está trabalhando no Rio, então a gente é um centro de referência, a gente tem uma série de drogas que a gente consegue disponibilizar. Mas talvez na prática, se você está fora dessa situação, se está numa cidade pequena, num paciente que não tem acesso a isso, que tipo de abordagem vocês também sugerem para esse paciente com uma doença de alto risco, que não pode submeter, ou de risco intermediário, que não vai submeter a uma cirurgia, né? Essa é a segunda pergunta.
A terceira pergunta é no paciente sem biópsia que tem uma suspeita de doença avançada, qual é o conforto que existe para você iniciar uma medicação dessas precoces? Você vai ver um paciente com parecer, um paciente com uma retenção urinária, uma dor óssea, um PSA de 100, né? E aí, se você tem conforto para iniciar alguma dessas drogas nessa situação. E a outra pergunta é em relação o Paulo já falou brevemente, qual é a impressão de vocês, e aí eu estou falando isso porque vocês com certeza atendem isso em volume enorme de pacientes oncológicos, se a neoadjuvância para cirurgia, se ela não vai fazer um resgate de alguns pacientes que poderiam não ser operados, que não teriam a cirurgia indicada, mas que com essas drogas novas eles potencialmente podem passar a ser paciente cirúrgico, se existe esse campo. Porque a gente olha para tratamento medicamentoso e vê uma perda de espaço na prostatectomia, mas em contrapartida pode haver um resgate desses pacientes que às vezes a gente considerava que não se beneficiariam da cirurgia, mas que com essas drogas novas eles possam vir a se beneficiar, se na impressão de vocês isso existe, né? Então são essas as perguntas. Miguel, são 5 perguntas aqui, eu consegui enumerar só a quarta que eu não vou lembrar bem. Bom, mas a ciproterona, ela é relativa a essa sua pergunta, se ela morreu ou não. Ela, assim, do ponto de vista assim, de guideline, de alto nível de evidência, ela morreu, né? Mas na prática, ainda alguns pacientes tomam ciproterona. Até é engraçado, isso, semana passada a gente teve um paciente que estava tomando ciproterona há muitos anos, mas muitos anos, acho que era mais de 15 anos. Era um paciente com uma doença até de baixo risco, risco intermediário. E aí eu até comentei com o Fernando, falei, Fernando, eu não vou trocar a medicação desse paciente. Ele está tomando há 15 anos, o paciente tem 80 e tantos anos, então se você perguntar para mim se eu prescrevi. Mas assim, do ponto de vista prático, é um antiandrogênico, é um estrógeno, né? Um análogo de estrógeno de primeira geração, pouco potente, que de fato não deve ser mais prescrito, né? É preferível até você usar bicalutamida. Os pacientes de alto risco, em cenários de você não tem tanto acesso, bom, a gente está falando do Zoladex, né, que é uma medicação já bastante antiga, ela não é tão cara, né, do ponto de vista, o professor Damião pode até falar melhor sobre isso, mas as medicações que são muito caras são os novos antiandrogênicos. Esses sim tem um custo aí de talvez mais de R$10.000 por mês. O Zoladex tem um custo bem menor e eu já até vi pacientes assim mais simples comprarem Zoladex, não lá na UERJ, óbvio, mas pacientes de fora, eles eventualmente compram, tomam 2, 3 meses, e na verdade esse bloqueio hormonal ele é temporário, né? Então na verdade são 2 injeções, né? O paciente vai fazer rádio com bloqueio, são 2 injeções, em tese ele gasta talvez menos do que R$1.000, vamos dizer assim, então não é algo assim superável, e também você tem a prostatectomia para oferecer, né? No cenário de menor carência em menores cidades, né? Paciente sem biópsia é uma discussão que as pessoas podem ter. Eu e o Fernando, a gente sempre tem um hábito de biopsiar todo mundo, né? Assim, quem merece ser biopsiado, quem precisa ser biopsiado. E a gente recebe também muitos pacientes que vêm até para você ter a liberação dessas drogas, né? Essas drogas elas dependem de um laudo de biópsia, até para uma formalidade. Então, muitos desses pacientes eles vêm de fora tomando a bicalutamida ou a própria ciproterona até fazer uma biópsia e até seguir num tratamento mais convencional. Então, a boa prática, a gente, por hábito, sempre faz a biópsia, a não ser não fazer seria um caso excepcional a princípio, né? A pergunta 4 que eu não estou lembrando, mas em relação à neoadjuvância, eu acredito sim muito nisso, né? Isso não só na neoadjuvância, até lá no CEPUSA tem um estudo, né, de apalutamida nos pacientes de alto risco, e tem relatos de casos em outros estudos também, até de você, no produto do histopatológico final, até a ausência de tumor na peça, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito, não só na neoadjuvância, né, você fazer o downstage tumoral e você fazer uma cirurgia melhor, isso tem uma tendência até no câncer de rim, que a gente vê com essas novas drogas, mas também no papel da prostatectomia na doença metastática ou oligometastática, né? A gente já tem a radioterapia, eu falei do tratamento sistêmico na doença localizada, mas também tem o tratamento localizado na doença sistêmica. Então, você já tem o papel da radioterapia
no paciente oligometastático. Falta agora estabelecer um pouco o papel da prostatectomia nesse paciente. Eu acho que são os próximos passos. Se o professor Damião quiser comentar alguma coisa, alguém mais, mas essas são as minhas considerações. Não, era isso. Eu perguntei por essa razão mesmo, porque a ciproterona, primeiro que ela é uma droga muito comum, né? Então, aproveitei essa oportunidade, porque a gente fala de guideline, mas é bom a gente aproveitar essa oportunidade entre amigos para falar as coisas dentro do mundo mais vida real também, para a gente, né? A gente vê muito paciente com prescrição de ciproterona, e essa questão do custo, né? Se eu não me engano, acho que uma injeção de Zoladex ela está em torno de R$600. Não é muito caro, mas dependendo do cenário, como eu falei, fora do Rio de Janeiro, isso às vezes é difícil para a população. Eu digo isso porque recentemente eu fiz um ambulatório em outro estado para ajudar uma situação, e ali não tinha condição de trabalhar com isso, e daí fiz essa pergunta, né? Mas tá bem, obrigado, Paulo, obrigado pelas suas respostas. Eu achei muito boa a sua apresentação, ótima. E quanto ao custo do Zoladex, depende se é o trimestral ou se é o mensal, né? O trimestral é mais caro do que R$600, né? São 1.800, realmente... dá 600 por mês. E agora tem uma outra droga que é semestral, né? Que a gente está estudando a possibilidade de comprar ela. Isso, de uma certa forma, facilitaria um pouco mais, né? Por exemplo, não ter que voltar de 3 em 3 meses também, que é muito eficiente também. O Paulo falou sobre o hormonoterapia no câncer de próstata localizado, mas também se avançou em outras áreas, né? Tumores alto risco, enfim. Eu tenho visto alguns pacientes fazendo uso imediato de tipo abiraterona, né? Normalmente você faz o bloqueio hormonal, depois se começa a ter um escape, não responde mais, você entra em tipo enzalutamida ou abiraterona. Tem já alguns estudos mostrando começar logo com a abiraterona, também associado ao análogo RH-LH, né? O que você acha disso? Você já leu alguma coisa sobre isso? Já, professor. O uso da abiraterona de imediato, principalmente nos pacientes com linfonodo positivo. Eu nem toquei muito nesse ponto, que eu falei mais doença localizada na próstata. Mas isso são dados até do Stampede, um famoso estudo. Enfim, tem múltiplos braços, e um desses braços era o uso do bloqueio hormonal mais abiraterona nos pacientes de alto risco com doença regional, né? Então, nesses pacientes que você tem pré-operatório um linfonodo clinicamente positivo ou no produto da linfadenectomia vem com linfonodo positivo, é muito frequente entrar com a abiraterona junto com o bloqueio hormonal, né? Sempre em conjunto, né? O não estar em conjunto é um pouco fora da exceção. Tá bom. Vamos dar continuidade, gente? Deixa eu só, Paulo, achar minha aula aqui. Compartilhou? Ainda não. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto isso. Vai lá, Marina. Então, professor, eu queria perguntar sobre quando que a gente começa o bloqueio hormonal, porque a gente, no contexto do ambulatório, acaba que a gente prescreve o bloqueio hormonal e o paciente vai fazer a radioterapia conforme a regulação for chamar esse paciente. Mas qual é o ideal da gente começar? Então, Marina, como eu falei, a maior parte desses estudos, o bloqueio hormonal é começado antes, né? A gente tem uma logística, né, envolvida, né? A gente não consegue otimizar todo mundo. Em tese, o ideal é você começar um pouco antes. Então, por exemplo, se são 6 meses de bloqueio, você faz a primeira injeção e após 3 meses faz a radioterapia, né? Mas nem sempre a gente consegue. Tanto é que a prescrição é neoadjuvante, concomitante ou adjuvante. As 3 formas estão corretas. Mas se puder fazer o bloqueio
faziam antes, eu acho que é preferível. Obrigada, professor. Vamos lá, só um segundinho que eu estou compartilhando a tela. De trabalho, compartilhar. Entrou a minha tela, não? Não, não entrou, não. Só um segundo. Enquanto eu não compartilho, então vou fazer mais uma, Paulo. Em relação à libido e à atividade sexual, isso influencia a escolha de alguma droga em alguma situação para ti? Um paciente mais jovem, com uma doença que você não vai operá-lo? Miguel, todas essas drogas baixam, suprimem a testosterona. Todas. Nenhuma delas não suprime. Agora, existe uma teoria, né, de uso de um antiandrogênico periférico isolado, especialmente esses de nova geração. Muita gente faz isso com bicalutamida, por exemplo, e você não tem a supressão da testosterona. Em tese, você tem um menor efeito colateral relacionado ao bloqueio androgênico. Então, alguns perfis de pacientes podem se beneficiar por um antiandrogênico periférico, por exemplo, como a apalutamida, desses mais modernos, né? Pacientes que não tolerem ou não possam, por algum motivo, fazer o bloqueio androgênico central. Mas, de fato, todos vão bloquear tanto os agonistas quanto os antagonistas. Paulo, só segura um pouquinho. Eu vou sair e entrar novamente. Um segundo. Ô, Fernando. Qualquer coisa, a gente passa para os casos, né, professor? Você sabe. Luiz, você está com os casos prontos? Tá pronto sim, professor. Dá para apresentar. Se o Fernando não aparecer, eu já compartilho aqui. Até faz sentido eu apresentar o caso, porque já introduz o seu assunto, né? O que você já havia falado. Vamos fazer isso, vai lá. Então, vou aceitar o Fernando aqui. A tela apareceu aí? Isso, vai lá. Bom, professor, continuando então, eu sou Aloysio, o R3 do Serviço de Uro da UERJ, e vou apresentar um caso clínico. São casos clínicos que a gente acompanha no ambulatório da uro-oncologia. São 2 casos clínicos, vou começar com esse que é um paciente de 71 anos, sexo masculino, um paciente que nega diabetes, nega hipertensão arterial, nega tabagismo. Ele tem uma história familiar positiva para câncer de próstata com o irmão dele. O paciente já deu entrada para a gente no ambulatório em maio de 2018 com um PSA inicial de 72,9. Tinha um toque retal grau 2 sem nódulo e fibroelástica. Foi solicitada uma biópsia para esse paciente, que ele só conseguiu realizar essa biópsia em abril de 2019, veio com adenocarcinoma de próstata, com Gleason 7, 3+4, com 80% bilateral. Ou seja, era um paciente que a gente foi estadiado aqui já com, teoricamente seria um risco intermediário, mas tinha um PSA elevado e ele enquadra num alto risco. Então a gente solicitou para ele também para estadiamento uma cintilografia óssea, foi realizada em outubro de 2019, que veio com baixa probabilidade de lesões osteoblásticas de origem secundária. Como vocês podem ver na cintilografia, eles não confirmavam, e o paciente, a gente foi optado para iniciar o tratamento para esse paciente com o início de bloqueio hormonal, com goserelina com o Zoladex, em outubro de 2019, e associado à radioterapia, com uma dose total de 7.400 e 37 frações de energia a 10 mV. Isso foi iniciado dia 23 de março de 2020 e foi até maio de 2020. Esse foi o tratamento que esse paciente fez no início desse ano, que voltou à consulta de retorno para a gente
agora dia 30 de setembro, ou seja, no final de setembro agora, com um PSA atual de 0,08, referindo disfunção sexual com perda da libido e sem queixas urinárias. Esse foi o primeiro caso. E agora apresentando o segundo caso, é um paciente um adulto jovem com 56 anos, sexo masculino, nega tabagismo, nega diabetes, nega hipertensão. O paciente também nega história familiar de câncer de próstata. Tinha um PSA inicial quando ele veio no ambulatório em 2015, com um PSA de 8,7, com toque retal grau 2, sem nódulos também. Esse paciente, então, foi solicitado para ele uma biópsia de próstata. Ele realizou essa biópsia de próstata em setembro de 2015, porém ele não compareceu ao serviço e ficou perdido desde 2015 porque ele teve problemas familiares com perda do irmão e retornou para a gente no ano passado já apresentando o laudo da biópsia dele de 2015 que a gente encontrou no sistema com um Gleason 7, 3+4, à esquerda com 40% da amostra. Então, só reforçando que o PSA dele em 2015 era 8,7 e a biópsia realizada também em 2015 foi de um Gleason 7, 3+4, 40% da amostra. O paciente retornou na urologia só em 2019, ou seja, após 4 anos esse paciente retorna. A gente teve que solicitar um novo PSA para ele, exames de imagem para dar seguimento, fazer um estadiamento. O PSA dele, que inicial era de 8,7, ele já chegou para a gente com um novo PSA de 24, em outubro de 2019. E a gente solicitou os exames de imagem, que veio uma cintilografia com lesões suspeitas de implante secundário em terço proximal de úmero esquerdo, vértebras tóraco-lombares e ilíacos. Porém, eram lesões suspeitas, mas não confirmavam. Então, a gente optou também por pedir mais exames de imagem, pedimos tomografia, que ela tinha ausência de linfonodomegalias ou líquido livre, tinha alterações degenerativas de coluna tóraco-lombar e alterações degenerativas acromioclaviculares e glenohumeral. Ou seja, aquelas alterações que tinham apresentado na cintilografia, a tomografia descartou que fosse implante secundário. Mesmo assim, foi optado por iniciar uma radioterapia de próstata e o bloqueio hormonal com Zoladex, que foi iniciado no dia 27 de março desse ano. Esse paciente também realizou as 37 frações de radioterapia, retornou na consulta para a gente agora em outubro, no início de outubro, com um PSA de 0,09, uma testosterona abaixo de 2,5 pelo valor de referência, seria uma testosterona zerada, e referindo a disfunção sexual sem queixas urinárias. Esse paciente, diferentemente do outro, que já era um paciente de 71 anos, esse tinha 56 anos, e a queixa maior desse paciente era justamente a disfunção sexual, e ele estava incomodado com o uso do Zoladex, por ser um paciente muito jovem, com 56 anos, já com perda da libido. Então, eram esses 2 casos que eu tinha para apresentar. Aloysio, deixa só esse último caso. É importante também que esse paciente ele não desejava operar de jeito nenhum. Isso, ele não quis operar. Ele optou por iniciar a radioterapia e fazer o bloqueio. Aliás, ele optou por não operar e a gente optou por indicar a radioterapia para ele associado ao bloqueio, devido ao encontro de metástases. Não foi encontrado metástase, optado por fazer a radioterapia com bloqueio associado. E essa era a discussão para a gente ver até por quanto tempo esse paciente persistirá com o uso do bloqueio hormonal. Esse paciente, o caso clínico 1, o interessante dele, se você puder voltar rapidamente, Luiz, só para eu... Na primeira página, isso. O Gleason dele é 7, 3+4, mas certamente esse não é o Gleason principal. Esse foi uma biópsia feita de forma sextante no paciente e ele tinha um PSA de 72. Né? Acabou que optou-se por fazer um bloqueio hormonal mais curto porque o paciente pediu. Né? Um paciente de mais idade, e se você puder passar o próximo slide, ele solicitou, ele estava com queixas, pode passar mais um, isso, perda da libido, enfim, e a gente acabou encurtando um pouquinho o tratamento hormonal dele, mas em tese ele é um paciente com PSA de 20, ele já automaticamente já entra num paciente em grupo de alto risco e teoricamente ele faria um bloqueio hormonal um pouco mais prolongado. O segundo paciente, o interessante, se puder passar, é que é interessante a gente ver a história natural dele, né? Porque ele em 2015 ele foi no ambulatório, a gente tem isso tudo até registrado lá, e ele realmente evadiu-se, né?
E ele, em 2015, ele tinha um PSA de 8, né? E um Gleason, tá embaixo, né? Não estou vendo aqui. Um Gleason 7, 3 mais 4, um 40% da amostra à esquerda. Então, em tese, esse paciente, em 2015, ele poderia ser submetido a cirurgia ou radioterapia exclusiva, como seria hoje. Mas ele teve um problema familiar, morreu a filha dele, ou filho, né? E aí ele retornou. Foi irmão. Aí 5 anos depois ele retornou para a gente. Eu e a Luiz atendemos esse paciente, ele já vinha com PSA de 24, então nesse caso ele em tese também deveria fazer um bloqueio hormonal um pouco mais longo, porém é um paciente jovem, sintomático e que também refutou a cirurgia, então a gente optou por fazer 6 meses nele, fugindo um pouquinho do padrão aí, embora o alto risco dele não seja pelo Gleason, e sim pelo PSA. Então, acho que está um pouco adequado também no caso dele. Se alguém quiser comentar também, professor, mais alguém? Professor, posso tirar uma dúvida? Claro. Eu vejo que, eu reparo assim nos ambulatórios, que, por exemplo, esses 2 casos aí, eram casos de alto risco, né? Não pelo Gleason, mas pelo PSA. E eu percebo que existe uma tendência, quando é alto risco, sempre há uma tendência a indicar rádio com bloqueio. São raros os casos que eu vejo operar, por exemplo, um Gleason 8, mas não é uma coisa proibitiva. Assim. O que orienta? Por que a gente tem essa tendência de fazer a rádio com bloqueio nesse de alto risco? Ou essa impressão minha está errada? Fernando, quer responder? Desculpa, Guilherme. Você pode repetir a pergunta novamente? Resumidamente, assim, eu tenho observado, a minha impressão é que esses pacientes de alto risco, por exemplo, nos casos aí que foram citados, eles já eram de alto risco pelo PSA, não pelo Gleason, né, que era um Gleason 7, 3 mais 4, mas aí foi indicado para eles rádio com bloqueio. E eu estou falando assim, que é raro, a minha impressão é que eu vejo que raramente são operados esses casos. Geralmente eles são encaminhados para rádio. E por quê? Assim, por que não operar, entendeu? Porque, afinal de contas, não é proibitivo, né? A radioterapia com bloqueio é uma alternativa e não é a única, entendeu? Muito Entendeu bom. a pergunta? Sim, entendi. Muito bom comentário, Guilherme. É o seguinte, no caso desse paciente, eu não sei, o Aloysio pode passar o próximo slide, porque é importante o exame físico do doente também, né? Esse paciente, você vendo a idade dele, seria uma ótima opção para um tratamento cirúrgico. Foi um paciente que perdeu um acompanhamento por 4 anos. Eu não sei se em algum momento o Aloysio falou sobre o exame físico, mas Sim, é muito importante o exame físico desse paciente, porque nesse período de quase 4 anos sem acompanhamento, né, o toque dele era normal. Isso. Inclusive, eu fiz um toque retal nele atualmente, no final de setembro, e ainda continua sem nódulo e fibra elástica. Esse paciente, no caso, o segundo, ele não desejava operar. Tá. Porque esse paciente, o Guilherme, sim, era um paciente factível, sim, de ser submetido ao tratamento cirúrgico, sem dúvida. Ele está fazendo uma pergunta conceitual, entendeu? A pergunta dele foi o seguinte, olha, ele está achando que Gleason 8 ele é contraindicado a cirurgia, não é isso, né? O fato do sujeito ter um Gleason 8, um Gleason 9 ou Gleason 10, a cirurgia não está contraindicada, né? O prognóstico é um pouco pior. Gleason 10 é bem pior. Mas tudo que se puder fazer por esse doente é pouco, né? Então, o fato dele ter um Gleason 9 ou ter um Gleason 8, isso não contraindica a cirurgia. Se os outros exames dele mostram que a doença está localizada na próstata, a indicação primária, prioritária, é a cirurgia, que tem melhores resultados do que com radioterapia. Se o paciente não quer fazer a cirurgia, então você tem outras opções terapêuticas. Você tem que mostrar as opções terapêuticas e mostrar qual é a sua indicação, o que você acha que é melhor. Então, Gleason 8, Gleason 9 não contraindica a cirurgia. Pelo contrário, quanto mais agressivo você for no tratamento,
maior possibilidade você tem de fazer alguma coisa para ele, né? Certamente ele vai precisar de alguma coisa adjuvante, né? Vai depender do laudo histopatológico depois, ou do PSA depois da cirurgia, etc. Mas não é uma contraindicação da cirurgia. Pelo contrário. Os melhores resultados, evidentemente, são obtidos com menor volume tumoral, com menor nível de PSA e também com menor estadiamento de glício, né? Mas não se contraindica a cirurgia por causa do glício. Exato. O que o professor falou está perfeito. A gente dá preferência para operar exatamente... Todos os pacientes são candidatos à cirurgia, especialmente aqueles pacientes que têm um exame clínico melhor, né? O toque, eu julgo ser muito importante, especialmente também os pacientes mais jovens, né? Mas, em tese, todos os pacientes de alto risco, eles são candidatos à cirurgia, como a gente falou na apresentação. E também queria só deixar um comentário aqui, que a doutora Lisa Morical, ela está presente e comentou aqui comigo, e ela está dizendo aqui que, de fato, a radioterapia mais o bloqueio, ela não é uma alternativa, é nível de evidência 1. Então, tanto a prostatectomia quanto a radioterapia mais bloqueio é uma opção com alto nível de evidência para esses pacientes de alto risco. Então, qualquer um dos dois caminhos está bem, vai depender da experiência do cirurgião indicar a melhor cirurgia para aquele paciente, né? Okay, posso fazer um comentário? Claro. Eu acho o seguinte, a gente recebe muito paciente, né? Agora, então, que a gente está com que o INCA tem feito biópsia e tem encaminhado praticamente 100% dos pacientes para a gente avaliar e depois tratar, essa impressão do Guilherme não é uma impressão errada, mas como a gente recebe muito paciente, um volume muito grande de paciente, eu acho que você, Guilherme, vai perceber também que às vezes até paciente um pouco mais obeso, a gente tende até a não operar também aí. É uma avaliação, às vezes, até do residente, ver que vai ser uma cirurgia muito mais difícil, uma tendência a encaminhar para a radioterapia. A gente tem um volume de cirurgia, a gente faz quase 7 a 8 prostatectomias radicais. Às vezes tem semana que a gente faz 10 prostatectomias radicais e a gente faz um volume muito grande e tem bastante paciente na nossa lista para operar. Então, a radioterapia, como comentou a Lias e o Paulo bem falou, é um tratamento de nível de evidência 1A. Então, a gente acaba selecionando muito paciente para fazer radioterapia, como a gente separa também muito paciente para operar, porque é uma coisa muito comum da gente observar. Mas o professor Damião comentou muito bem. O Gleason 8, 9, 10, muitas vezes é um paciente que vai acabar operando, depois é um paciente que vai ter uma recidiva, a gente vai acabar fazendo radioterapia, eventualmente até bloqueio hormonal. Então, não é questão de ser contraindicado, igual o professor Damião comentou muito bem. É que a gente acaba tentando, eventualmente, selecionar. Por um acaso, esses dois casos que o Paulo comentou foram para radioterapia com hormônio. Eu acho que no segundo caso, o que o paciente fez a radioterapia agora, a maior resposta dele, um PSA de 0,08, foi do efeito do bloqueio hormonal. Acho que o efeito da radioterapia ainda não teria dado efeito para dar um PSA tão baixo, igual esse aí, de 24 para 0,08. Então, até o trabalho do SEM de 2006, que mostra que o paciente, quando baixa para menor do que 0,2 com bloqueio hormonal, a sobrevida do paciente é acima em média, de 77 meses. Quando cai abaixo de 4, passa a ser 36 meses, e quando não cai muito, é 13 meses. Então, o resultado do hormônio dele, para esses dois pacientes, melhoraram muito. Acho que é mais o efeito do hormônio do que, eventualmente, da radioterapia, inicialmente, esse resultado que esses dois pacientes tiveram, que foi excelente, né? Um paciente de 72, cair para menos do que 0,2. O outro de 24, com doença metastática, cair para 0,08. Acho que o tratamento está mostrando que foi muito adequado para eles. Só para terminar esse assunto, uma pequena observação em torno da pergunta do Guilherme. Quando a doença é localizada no Gleason 8, 9, 10, Guilherme, é até muito indicado a cirurgia numa situação como essa por causa do controle local, né? Porque a gente sabe que esses doentes são doentes que vão evoluir em algum momento, né? Um paciente com Gleason 9 e 10, né? um SUP5, eles vão evoluir. Então, o controle local é muito importante nesses casos.
Eu queria só fazer uma observação, e aí para pedir, na verdade, a opinião de vocês em relação a isso, que é uma coisa que eu levo muito em consideração, que os efeitos tóxicos da radioterapia, eles são muito severos, né? Mesmo com os avanços técnicos, a gente toda hora se depara com pacientes em situações graves de cistite actínica, de proctite actínica. E, em especial, né, essa situação que a gente faz uma cirurgia num paciente com uma doença localmente avançada e tem que, em seguida, seguir para a radioterapia, isso é uma impressão, tá? E eu não sei qual é o nível... Estou indo aí. Para falar em relação disso, pergunto se vocês têm uma opinião sobre isso. Eu tenho uma impressão que o efeito tóxico local, principalmente de cistite, por irradiar-se a loja prostática, já não havendo a próstata, ele acaba sendo um pouco mais agressivo e às vezes mais precoce, né? Eu tenho uma amostragem pequena, mas é uma impressão que eu carrego, que eu posso desfazer com a opinião de vocês. Mas eu tenho uma implicância com essa situação, né? Em relação a lidar com esse quadro de toxicidade da radioterapia. O que vocês acham disso? Miguel, deixa eu só fazer uma rápida intervenção aqui. Eu vou pedir, caso a doutora Lisa esteja ouvindo, segurar essa pergunta para ela responder, que aí o Fernando apresenta, que a aula dele também vai ter assunto de radioterapia. Desculpa. E aí, Perfeito. aí, acho que ela ouviu. Aí ela segue com os comentários. Pode ser? Claro. Até 9h30 aí com a presença de todos. Pronto. Paulo, acho que agora... Minha tela entrou agora? Foi. Sim, agora entrou. Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Né? O assunto que nós vamos conversar agora é sobre recorrência bioquímica após a prostatectomia radical. Né? Como o professor Damião falou no início, esse assunto recorrência bioquímica ele não existia até o advento da cirurgia. Né? Então, desde que se iniciou a prostatectomia radical e desde os tempos do PSA, esse assunto começou a ser discutido. Então, o que seria a recorrência bioquímica? Né? Seria aquela elevação do PSA. Inicialmente, quando eu entrei na residência de urologia, em 2008, estava naquela transição. Né? Era considerada uma recorrência bioquímica quando atingia valores acima de 0,4 e naquela transição para 0,2, que foi o que foi definido hoje em dia. Né? Após a prostatectomia radical, aproximadamente 1/3 dos pacientes eles acabam evoluindo com elevação do PSA sem evidência clínica ou radiológica de doença. Né? É aquele doente que a gente opera, que começa a ter elevação do PSA, mas não tem nenhum sinal de doença, de metástase à distância. E a sobrevida livre de metástase desses pacientes com recorrência bioquímica é de 67% em 5 anos e 48% em 10 anos nos pacientes que não são submetidos ao tratamento. Né? Algum tratamento de resgate ou adjuvante no caso. Então, a gente vê que é importante, não só a cirurgia, mas é importante manter o acompanhamento desse doente e oferecer esse paciente algum tipo de tratamento. Né? A radioterapia de resgate isolada, ela evidenciou uma sobrevida livre de progressão de 68% em 5 anos. Um dado importante são em relação aos valores de PSA, né? Que a gente observa que em pacientes com o PSA mais baixo, ou seja, um tratamento de resgate mais precoce, a taxa de sobrevida livre de progressão é muito mais alta. Né? A gente observa que no PSA entre 0,2 e 0,3, uma taxa livre de progressão em 5 anos é em torno de 87%. Quando esse PSA está entre 0,3 e 0,7, essa taxa gira em torno de 70%. E com o PSA acima de 0,7 no momento da radioterapia de resgate, essas taxas já caem para em torno de 47% a 50%. Outro fator importante, quando a gente vai avaliar um tratamento de resgate nesses pacientes, é uma estratificação do risco. Né? Por exemplo, a gente tem que avaliar o tempo de recidiva pós-operatória desse paciente. Né? Aquele paciente que ele tem uma recidiva desse PSA
num período menor que 1 ano, ele tem um prognóstico pior para essa doença dele. O PSA Doubling Time também é importantíssimo nessa avaliação. O PSA Doubling Time baixo, ou seja, abaixo de 6 meses, é considerado de pior prognóstico. O PSA no momento do resgate, né, como a gente até citou no slide anterior, também está relacionado a isso, principalmente os PSAs no momento do resgate acima de 1. Né? A chance desse paciente evoluir mal é muito pior. Um score de Gleason acima de 7, ou seja, seria os casos que nós estávamos conversando, o 8, o 9 e o 10. A linha de acometimento vesícula seminal. Outro fator importante na hora de avaliar o prognóstico da radioterapia de resgate nesses pacientes é a questão das margens cirúrgicas. Nesse caso, quando o paciente tem uma margem cirúrgica positiva, ele tem uma tendência ao melhor prognóstico, quando e o prognóstico é pior, ele se torna de alto risco quando essas margens são negativas. Esses pacientes de alto risco, de algum desses critérios na estratificação, quando não tratados, eles podem evoluir com recorrência e até 90% desses pacientes terem mortes relacionadas ao câncer de próstata. Né? Então, são sim dados importantes a serem avaliados na hora de fazer a estratificação desses pacientes. A recidiva pós-resgate, ou seja, já depois do tratamento, após 3 anos, ou seja, quando ela é mais tardia e com PSA Doubling Time mais largo do que 15 meses, são pacientes que têm uma evolução muito boa, com 100% de sobrevida à causa específica. Por outro lado, quando o PSA Doubling Time é um PSA Doubling Time curto, ou seja, menor que 3 meses, e essa recorrência pós o resgate acontece menos de 3 anos, a sobrevida média desse paciente é em torno de 3 anos. Então, baseado em alguns dados e até em alguns dados da aula do Paulo, né? Que a aula do Paulo, o que ele falou foi basicamente a associação da radioterapia com uma supressão hormonal. Então, baseado nesses dados, começou a iniciar no resgate associado à radioterapia, à supressão hormonal, né, pensando uma proposta de melhorar a sobrevida livre de recidiva bioquímica e até da sobrevida global desses pacientes. Eu separei aqui alguns trabalhos, né, são trabalhos recentes, que foram trabalhos que ficaram famosos, com avaliação da associação da terapia de supressão hormonal associado com a radioterapia. O primeiro trabalho que eu vou falar foi o RTOG 9601. Esse trabalho foi publicado na New England em 2017. Né? Foi um estudo duplo cego, placebo controlado. Foram 760 pacientes elegíveis, né, com follow-up bem longo, chegou a um follow-up de 13 anos esse trabalho. E o que eles foram avaliados? Eram pacientes que tinham sido submetidos à prostatectomia radical mais linfadenectomia. Todos esses pacientes tinham esse perfil. Com o histopatológico, né, a peça vindo um PT2 ou um PT3, com linfonodos negativos. Né? Esses pacientes, eles não foram pacientes que zeraram o PSA. Esses pacientes, eles logo após o procedimento cirúrgico, o primeiro PSA após a cirurgia, estava nessa faixa, entre 2 e 4. Então, o trabalho foi realizado da seguinte forma. Foram 2 grupos, né? Um grupo recebendo radioterapia associada à bicalutamida de 150 mg dia, versus o grupo placebo, que era a associação da radioterapia com o grupo placebo. Nesses gráficos do Kaplan-Meier, a gente mostra os resultados que foram identificados no RTOG 9601. Né? Esse trabalho, você pode observar primeiro no quadro A, a sobrevida global desses pacientes. Esse paciente teve dado significativo na melhora da sobrevida global no período de 13 anos. E é importante ressaltar, vocês podem observar no gráfico B, que nos pacientes que tinham o PSA acima de 1,5, o resultado dessa sobrevida global foi ainda melhor. Né? Além disso, foram pacientes que tiveram dado com um P significativo, com a melhora no grupo do tratamento com a bicalutamida com relação à morte por câncer de próstata, além da sobrevida livre de metástase, também com um ganho
a favor do grupo que utilizou o bloqueio com bicalutamida. Mais uma vez, firmando, foi um follow-up longo, um follow-up de 13 anos, né? A sobrevida global de 76,3% no grupo que utilizou bicalutamida contra 71% no grupo placebo. A morte por câncer de próstata, eu acho que esse foi o principal dado desse estudo, que foi 5,8% no grupo de bicalutamida contra 13,4% no grupo placebo, ou seja, um P extremamente significativo. Além do tempo de sobrevida livre de metástase, foi 14% dos pacientes do grupo de bicalutamida evoluíram com metástase contra 23% do grupo placebo, né? Esse trabalho mostrou que uma significativa melhora nas taxas de sobrevida global, câncer específica e livre de metástase. A grande questão é que esse trabalho ele foi iniciado em 1998, né? E a opção do trabalho na época foi fazer a radioterapia associada à bicalutamida, sendo que atualmente, né, a bicalutamida ela não tem sido mais indicada com esse princípio, e sim ela está sendo, e sim os análogos, né, os agonistas de GNRH principalmente, são hoje a primeira opção na terapia associada à radioterapia. O segundo trabalho que eu vou comentar foi o GETUG-AFO16, né, que é um estudo fase 3, multicêntrico randomizado, controlado, com pacientes englobando PS, né, o performance status entre 0 e 1. Né. Como é que foi realizado esse estudo? Esse estudo foram pacientes PT2, PT3 ou T4, N0 ou NX livre de metástase. Né. Esse grupo, diferente do primeiro, foi um grupo onde os pacientes foram submetidos à cirurgia, zeraram o PSA e evoluíram com a recidiva bioquímica após o PSA zerado, né? Então, foi englobado nesse trabalho pacientes com PSA entre 0 e 2 e sem evidências de doença clínica, ou seja, sem evidências de metástase, né? Esse grupo foi estudado, foi um grupo associado à radioterapia com a goserrelina 10,8 miligramas trimestral pelo período de 6 meses e no grupo controle apenas radioterapia isolada. O GETUG-AFO16 foi realizado da seguinte forma, você pode observar, foram 6 meses de Zoladex mais radioterapia de 66 G em 33 frações, e o grupo controle foi apenas a radioterapia. O desfecho primário, né, desse trabalho foi a sobrevida livre de progressão, com alguns desfechos secundários, principalmente a sobrevida global e a sobrevida livre de metástase. Esse trabalho foi publicado inicialmente em 2016, né, com resultados numa análise primária, que foi uma análise primária de 63 meses, e só que esse trabalho ele continuou em andamento, e no ano passado, em 2019, ele foi novamente publicado, dessa vez com um follow-up já de 112 meses, ou seja, já praticamente 10 anos de follow-up, né? E os resultados foram resultados bem satisfatórios, porque foi evidenciada uma redução de 46% no risco de progressão da doença em 10 anos, né, na associação do Zoladex contra a radioterapia isolada, né? O grupo que utilizou o Zoladex, ele teve 64% de sobrevida livre de progressão contra 49% do grupo que recebeu a radioterapia isolada, mostrando uma redução significativa na sobrevida livre de progressão de doença, né? O GETUG teve esse follow-up, como já citado anteriormente, 112 meses, né? A sobrevida de livre de progressão, a gente teve um ganho com o Zoladex, e os dados encontraram o seguinte: era necessário o tratamento de 14 pacientes para prevenção de um evento metastático ou morte nesse período de 10 anos. A grande questão é o seguinte: o RTOG 9601, ele avaliou a sobrevida global, né? A questão é que esses trabalhos, eles deveriam necessitar de um follow-up maior para a gente conseguir avaliar de fato uma sobrevida global. A questão é que hoje
a gente sabe dos surrogates, né? Que seria o quê? A sobrevida livre de metástase como um forte fator substituto para a sobrevida global, né? E esse trabalho ele identificou, sim, uma sobrevida livre de metástase satisfatória no grupo com a utilização do Zoladex associado à radioterapia. Mas, apesar disso tudo, seria necessário ainda um follow-up maior, o trabalho continua aberto, até para a gente saber melhores resultados no futuro. Outro trabalho que eu coloquei aqui para a gente discutir foi um trabalho também recente. Esse trabalho foi publicado na Astro de 2018, que foi o Sports Trial, né? Esse trabalho foi randomizado com 3 braços, né? Foram selecionados 1.792 pacientes, também com um follow-up longo. Esse trabalho foi realizado entre 2008 e 2015, e os 3 braços foram: o primeiro braço seria irradiação apenas do leito prostático. O segundo braço, a irradiação do leito prostático associada à terapia hormonal. E o terceiro braço, a irradiação do leito prostático mais o tratamento hormonal associado à irradiação pélvica, né? Ou seja, visando os linfonodos pélvicos desse paciente. O endpoint primário desse paciente foi a sobrevida livre de progressão, e o que eles consideravam que o PSA é maior ou igual a 2 do nadir, ou uma progressão clínica ou metastática, ou uma morte por qualquer causa. Foram elegíveis 1.792 pacientes, e a gente pode observar nesse gráfico, né, a comparação dos 3 braços, né? Esse gráfico ele está evidenciando o quê? Ele está evidenciando a sobrevida livre de progressão. O braço 1, que é o braço da radioterapia do leito prostático isolado, teve 71% de sobrevida livre de progressão em 8 anos. Enquanto o braço 3, né, que foi a associação, além da radioterapia do leito prostático, a radioterapia pélvica mais o bloqueio hormonal, uma sobrevida livre de progressão de 87%, né? Evidenciando aí um P significativo da vantagem da associação do hormônio em relação ao não hormônio. A gente consegue observar também a comparação entre o braço 1 e 2, né, também tendo um P significativo. Em questão a sobrevida livre de metástase, também teve um ganho significativo na comparação entre esses 3 braços e no período de 5 anos, né, onde o braço que recebeu a radioterapia pélvica associada à radioterapia do leito prostático e a hormonioterapia superior ao grupo que recebeu a radioterapia isoladamente, né? O Sports Trial, ele foi um trabalho com nível de evidência forte, né, a favor da realização da radioterapia pélvica, ou seja, visando o acometimento dos linfonodos das cadeias pélvicas, e foi necessário o tratamento de 6 pacientes para prevenir uma progressão em 5 anos, né? Isso na comparação do braço 3 contra o braço 1, que é um resultado bastante satisfatório, né? Seria necessário um tempo mais longo de follow-up para a gente observar a magnitude das diferenças entre os braços 2 e 3, ou seja, seria mais uma observação entre se a radioterapia pélvica seria necessária ou superior em relação ao paciente que recebia apenas a radioterapia do leito prostático associado ao hormônio, né? O que o trabalho evidenciou também foi um significativo aumento dos efeitos adversos no braço 3, que foi o braço que recebeu a radioterapia estendida. O importante sobre esse trabalho é o quê? Tem algumas dúvidas que ficam para a gente, né? Será que existe algum ponto de corte do PSA para se indicar a radioterapia estendida, no caso, a radioterapia pélvica, né? Será que o paciente com PSA abaixo de 1 ou 0,7, aonde seria? Então, isso é uma dúvida que se ficou em relação a esse trabalho. Outra questão importantíssima, ainda mais nos dias atuais, é qual será o papel do PET nas decisões de se fazer uma radioterapia
na região pélvica, né? Hoje em dia, quando a gente faz o PET e aparece um acometimento linfonodal, a gente tem uma tendência muito grande a indicar uma linfadenectomia, né? A grande questão é que a gente sabe que a sensibilidade do PET para apreciar abaixo de 5 não é uma sensibilidade muito boa. Então, é uma dúvida que nós teremos também se o PET terá um papel importante na questão da decisão dessa radioterapia estendida, no caso. Os guidelines, né? Finalizando esse assunto, o guideline da NCCN, agora já a versão do segundo semestre de 2020, o que eles evidenciam para a gente? O paciente foi submetido à cirurgia, PSA persistiu ou recorrência, a gente faz o risco de estratificação, observa PSA doubling time, faz os exames necessários, inclusive o PET, hoje ele já entra em guideline na estratificação de risco desses doentes. E aqueles pacientes que não têm a doença metastática, que são os pacientes que a gente está falando, a gente pode oferecer, você vê que no guideline hoje eles ainda colocam, a gente pode oferecer a radioterapia associada ou não ao bloqueio hormonal, tá? Mesmo com todos esses níveis de evidência do benefício do bloqueio hormonal associado, e o que acontece é que tem alguns pacientes, por exemplo, paciente mais idoso, paciente com risco cardiovascular mais alto, talvez esse paciente possa ser oferecido apenas uma radioterapia sem associação do bloqueio hormonal. Um outro assunto que eu resolvi trazer aqui hoje foi esse artigo. Esse artigo, na verdade, ele é uma revisão sistemática, né? Ele comparou alguns trabalhos randomizados, controlados, e isso foi publicado agora, tem 20 dias atrás no The Lancet, né? Vocês podem ver que foi agora, dia 28 de setembro, essa publicação. Já nesse caso, comparando o seguinte, eles estavam comparando se a radioterapia adjuvante teria superioridade em relação à radioterapia de resgate, né? Eles selecionaram 2.153 pacientes de 3 grandes estudos, né? Que foi o Radicals RT, o GETUG FU17 e o RAVES. Inclusive, gente, esse trabalho vai ser o assunto da nossa reunião da semana que vem. E quem quiser participar seria ótimo, tá? Só evidenciando como foi realizado o trabalho, então você pode ver, são os 3 grupos, né? 2 grupos para comparar a superioridade, ou seja, para ver se de fato a radioterapia adjuvante seria superior à radioterapia de resgate, e o RAVES foi um estudo de não inferioridade, né? Todos os grupos consideraram a radioterapia adjuvante, a realização da radioterapia menos que 6 meses após a prostatectomia, e tiveram uma pequena diferença em relação a considerar a radioterapia de resgate, né? O GETUG FU17 e o RAVES com os PSAs acima de 2 em elevação, e já o Radicals RT ele já considerou um PSA acima de 0,1 com 3 subidas consecutivas do PSA mesmo abaixo de 0,2. Os resultados que a gente tiveram foi que o uso sistemático da radioterapia adjuvante pós a prostatectomia radical, ela não evidenciou melhora na sobrevida livre de progressão nos pacientes com doença localizada ou doença localizada, né? Os guidelines que sempre diziam para a realização dessa radioterapia, de acordo com um Gleason elevado, né? Uma doença localmente avançada, a análise desses 3 trabalhos não mostrou esses resultados. Mostraram uma sobrevida livre de progressão em 5 anos de 86% em ambos os grupos, ou seja, tanto no grupo da radioterapia de resgate como no grupo da radioterapia adjuvante. Os 3 estudos eles mostraram um aumento de efeitos colaterais específicos, né, com a morbidade, a toxicidade geniturinária, principalmente nos pacientes que foram submetidos à radioterapia adjuvante. Ou seja, a gente poderia, com a radioterapia de resgate, estar poupando alguns pacientes desses efeitos colaterais. A radioterapia de resgate precoce deve ser considerada, sim, padrão ouro de tratamento. Essa foi a definição do trabalho. Inclusive, a conclusão, eles concluem o trabalho falando que os guidelines deveriam ser revisados para refletir sobre os resultados. Vamos ver qual vai ser a repercussão desse trabalho aí nos próximos guidelines.
tá? Só para concluir a apresentação, os resultados dos estudos, eles confirmaram sim a eficácia da terapia de privação hormonal associada à radioterapia, como um tratamento de resgate nos pacientes com elevação do PSA após a prostatectomia radical. Um follow-up mais longo seria necessário para observar qual seria o ganho de fato com a realização de uma radioterapia estendida pélvica e principalmente a comparação dela com a radioterapia da região do leito prostático, ambas em associação com bloqueio hormonal. Desde o início desse trabalho, tiveram avanços substanciais no campo da oncologia, radioterapia e diagnóstico. Então, isso é algo importante também, né? Foram trabalhos com follow-ups longos, todos eles, e nesse tempo a radioterapia evoluiu, as medicações oncológicas evoluíram, e principalmente o método diagnóstico, né? Nenhum desses trabalhos, por exemplo, eles citam o PET-PSMA como parte da avaliação desses pacientes. E, por exemplo, as publicações mais recentes, elas já recomendam a utilização desses métodos de diagnóstico com mais alta resolução, uma ressonância magnética de corpo inteiro e o PET-PSMA para o planejamento do acompanhamento desse paciente. É o que a gente vê hoje, né? Nós, principalmente como urologistas, né? Que hoje a gente tem utilizado muito PET-PSMA, né? Hoje, até na reunião, ontem, na reunião de serviço da UERJ, a gente passou um caso sobre um paciente que realizou PET-PSMA e teve cometimento linfonodal. Então, tem se falado muito em linfadenectomia de resgate, né? Principalmente com o advento do PET-PSMA. Né? A gente sabe que os trabalhos estão sendo realizados em relação à radioterapia de resgate. A grande questão que a gente pode ver, o assunto de hoje não é falar sobre isso, mas a grande questão é que o PET ele tem uma limitação que a gente tem visto, que é a sensibilidade em relação ao valor do PSA. Né? E nessa apresentação, o que a gente pode concluir dos trabalhos, que quanto mais precoce a gente associar a terapia de resgate para o paciente vai ter um melhor ganho. Então, até onde o PET vai ser importante? Será que o PET ele vai melhorar essa sensibilidade? Será que um paciente com PSA, por exemplo, de 0,3 vai ter algum benefício com o PET? Então, acho que é algo aí que a gente vai descobrir mais à frente. E era isso que eu tinha que falar. Algum comentário? Paulo, professor. Aberto para perguntas, Fernandinho. Parabéns pela apresentação. Eu tenho umas perguntas para fazer. Fazer a sua pergunta e depois eu também vou passar a palavra para a doutora Elisa Morikawa para ela fazer alguns comentários, que ela está presente, a gente podia aproveitar ela rapidamente. Né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Então tá, vou repetir aquela primeira pergunta que eu fiz em relação a experiência de cada um de vocês aí em relação aos efeitos tóxicos da radioterapia isolada versus uma radioterapia pós uma prostatectomia. Então, assim, que cai muito com aquela pergunta do Dr. Guilherme Litig, que ele falou em relação a gente não operar alguns casos. Então, se há uma impressão de que os efeitos tóxicos eles são similares ou se há um aumento no paciente que é submetido à prostatectomia radical e depois à radioterapia. Né? A outra coisa que eu ia perguntar, e aí o Fernando já falou um pouco sobre isso agora no fim, qual a experiência de vocês com a ressonância de corpo todo, né? No caso do PSMA negativo, né? Se você já tem usado isso na prática nessa investigação, já que há uma tendência a se imaginar que a doença da próstata é uma doença mais linfonodal do que a gente imaginava, talvez, né? E aí a gente entra nessa discussão da radioterapia mais ampliada e tal. E eu não sei se eu ia fazer uma pergunta aqui que eu fiz quando eu formulei ela quando eu vi o primeiro slide do Fernando, né? E aí eu não sei se sai um pouco do escopo, mas
a doença metastática, né, que a gente trata, a gente sempre já tem bastante experiência com Zoladex, por exemplo, mas a partir daí, até quando esse paciente é do urologista, e eu queria saber se na prática vocês conduzem isso mais à frente, né? E aí, qual o cenário que vocês avançam nesses tratamentos de segunda linha, enfim, a experiência de vocês com esses tratamentos mais avançados, ou se vocês dividem isso rotineiramente com o oncologista? São essas as perguntas. Miguel, vamos lá. A primeira foi a primeira pergunta que você fez foi até em relação mais à aula do Paulo, foi o paciente... Efeitos tóxicos. Dos efeitos tóxicos da radioterapia. Né? Hoje o que a gente tem visto foi uma evolução, até acabei citando isso na minha apresentação, uma evolução muito grande da radioterapia, né? A tecnologia em relação à radioterapia. Lá no nosso ambulatório, lá no ambulatório de uro-oncologia da UERJ, a gente tem um N grande de pacientes que a gente encaminha para a realização de radioterapia. E eu vejo poucos pacientes com efeito colateral. Miguel, são poucos pacientes, é diferente do que era antigamente, né? Lá atrás, quando a gente estava na residência, lá em 2008. Na verdade, é um viés, porque eu vejo muitos pacientes com efeitos tóxicos de radioterapia, talvez pela subespecialidade. Aí, por isso eu estou levantando isso aqui, né, um pouco. Mas... que a irradiação acaba levando um dano no tecido, né? E como você está na urologia reconstrutora, quando você recebe um doente, por exemplo, com uma estenose de uretra que foi irradiado, de fato você vai ter um efeito tóxico muito grande nesse paciente. Mas em termos de efeitos clínicos, eu não tenho visto esses efeitos tão deletérios assim para o paciente. Não sei qual a opinião do Paulo sobre isso. A segunda... Fala, Paulo. Não, concordo, pode seguir. A segunda pergunta é a experiência com a ressonância de corpo todo. Quando você tem esse paciente nesse gap de PSA, que é inferior a 4, inferior a 5, e que a gente sabe que o PET ele tem uma sensibilidade reduzida nesses casos. Se vocês têm ressonância de corpo todo rotineiramente, para fazer essa investigação nesse paciente. Eu não tenho muita experiência com a ressonância de corpo inteiro, né? O que a gente pensa é que, de fato, esses pacientes com o PSA muito baixo, né, a chance da recidiva da questão que levou essa elevação do PSA a ser uma recidiva local é muito grande, né? Visto que a grande maioria desses pacientes eles respondem com um tratamento local, com a radioterapia local, né? De fato, essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que o avanço da tecnologia talvez vá responder isso melhor para a gente. Mas eu, particularmente, eu não tenho uma experiência grande com a ressonância magnética de corpo inteiro. É até algo que, lá na UERJ agora, a gente vai ter essa possibilidade de fazer a ressonância de corpo inteiro. É algo a se implementar, porque, a princípio, ela preenche um pouco esse gap de sensibilidade. Para esses casos, e isso tem sido uma tendência, eu vejo, em relação à radioterapia, para irradiação de cadeia linfonodal, etc. A ressonância ela é importante nesse armamento de investigação do paciente com uma recidiva, né? Inicialmente, o que os radioterapeutas, né, a doutora Lisa está no grupo, depois ela pode falar um pouco sobre isso. Eles utilizavam a tabela de Partin, né? E quando os dados na tabela de Partin davam superior a 15% de risco de acometimento linfonodal, eles optavam por fazer essa radioterapia mais estendida, essa radioterapia pélvica, né? Mas, de fato, se uma ressonância de corpo inteiro ela possa ter uma sensibilidade maior, mas aí eu de fato, eu não tenho experiência, não sei te responder isso. Não sei se alguém no grupo aí tem, e quem tiver pode ficar à vontade para falar. Eu posso. Bom, então, Fernando, eu posso fazer uma. Rui. Vai lá, Rui. Bom,
realmente a preocupação ela é pertinente, a do Miguel, né? A gente sabe que a radioterapia ou qualquer outro tratamento adjuvante ou de resgate tem uma toxicidade, né? E aí, nesse contexto, é importante escolher muito bem os pacientes em que vale a pena a gente propor e recomendar algum tratamento de resgate ou até mesmo adjuvante. E aí, esses dados, eles são muito interessantes quando a gente leva em consideração os dados do Walsh, lá do início, quando ele começou a fazer a prostatectomia radical. O Fernando citou alguns critérios muito interessantes para definir aquele doente que vai pior e aquele doente que vai melhor, não é? Mas o Walsh, ele abriu uma janela muito boa para a gente para entender a história natural do sujeito que é operado e vai evoluir bem ou vai evoluir mal. Então, na época, ele considerava que depois da cirurgia só valia fazer algum tratamento depois que o sujeito desenvolvia metástase e ele fazia o bloqueio hormonal. Então, a gente tem realmente um contexto de acompanhamento do doente sem nenhuma forma de tratamento a não ser o bloqueio hormonal depois do surgimento de metástase. E com isso ele mostrou que aqueles doentes que tinham recidiva bioquímica depois de 3 anos, com Gleason maior do que 8 e o Dublin Time maior do que 10, praticamente 100% tinham sobrevida câncer específico em 10 anos, versus 50% daqueles doentes que tinham a recorrência antes de 3 anos, que o Gleason era maior do que 8, ou que tinham o Dublin Time baixo. Então, isso já mostra para a gente quais são aqueles doentes, Miguel, que a gente deve realmente se preocupar e oferecer um tratamento, seja ele radioterapia ou bloqueio hormonal, mesmo correndo algum risco de toxicidade do tratamento, né? Então, esse é o primeiro aspecto importante. O segundo aspecto realmente é a melhora dos tratamentos radioterápicos, né? A gente sabe hoje que as máquinas, os equipamentos conseguem fornecer uma quantidade modulada de radiação em determinadas áreas, né, pré-planejadas, e a grande questão que fica é irradiar realmente só a região da próstata, a loja prostática, ou a região prostática mais a cadeia de linfonodo, que é trabalho de vou mostrar de forma mais para frente qual é o benefício de um versus o outro. A gente tem trabalho recente mostrando que aqueles doentes que foram irradiados na loja e na região pélvica, e que o PET depois mostrou que ali não tinha mais doença, mas recidivaram mais uma vez após o resgate, eles tinham doença, inclusive, na cadeia reto-peritoneal. Então, talvez o futuro mostre que a gente tem que irradiar além da loja e além da cadeia pélvica, mas também, talvez, até a cadeia reto-peritoneal. Eu estava mostrando hoje para o Paulo, conversando com ele, um trabalho novo em relação a isso. Talvez seja um futuro e a gente talvez tenha que avaliar isso também, né? Então, é indicar a radioterapia, a gente discutiu o PET na sessão de serviço, em relação ao valor de corte. A gente sabe que quando o resgate é oferecido, quanto antes ele é oferecido, melhor. A gente sabe que o prognóstico é melhor quando você irradia ele com PSA de 0,2 do que com 0,5, do que com 0,7, do que quando a gente opta por irradiar acima de 1. Então, quanto mais precoce o resgate, melhor normalmente é o prognóstico do doente, né? Então, essas são as situações que a gente deve realmente levar em consideração. Quem tratar, né, o doente que vale a pena tratar, talvez aquele com um risco muito baixo de progressão, que se enquadra naquelas características de Walsh, de sobrevida em 10 anos, praticamente 100%, e o sujeito já tem 75, 80 anos, talvez valha a pena observar um pouco, não é? Mas naquele doente que é de alto risco, que tem aqueles critérios de mau prognóstico, é oferecer a radioterapia em conjunto. Agora os dados mostram com bloqueio hormonal, também adjuvante. Paulo mostrou muito bem que a radioterapia de resgate mais o bloqueio é melhor do que só a radioterapia, em algumas situações. E avaliar caso a caso. As drogas novas estão aí para isso também, não é? A gente tem hoje trabalho e a gente já tem feito, a gente está incluído no Proteus, de tratamento adjuvante com bloqueio hormonal, com a palutamida mais análogo e prostatectomia radical, e a gente vai ver esses dados mais para frente, né? Isso que era desencorajado no passado, talvez vire uma rotina no futuro. É uma situação que está tendo muita mudança, né, nesse campo da oncologia.
Enfim, era isso que eu queria comentar. Vai lá, Pedro. Eu acho que o contexto que a gente vive hoje do PET PSMA é porque a gente não tem, a princípio, o PET PSMA não veio para resolver todos os problemas do urologista, de saber onde é que tem a recidiva, onde é que está. Isso aí a gente tem hoje em dia. Sabe que a cintilografia e a tomografia, que são os exames ainda que a gente pede para estadiamento, não são exames bons, e a gente muitas vezes espera que o PET-PSA venha tirar todas as dúvidas que a gente tem. Até do ponto de vista de linfonodo, tem os resultados de sensibilidade de 65% do PET. Então, a gente já sabe hoje em dia que se a gente fizer um estadiamento e o PET mostrar que não tem linfonodo, se o paciente tem indicação de fazer linfadenectomia, a gente deve fazer linfadenectomia. A especificidade do PET, de fato, é muito boa, mas a sensibilidade ainda é um exame que não tem a sensibilidade muito alta. Mas é o exame que a gente tem. Hoje em dia, o exame da recidiva bioquímica, se a cintilografia e a tomografia no estadiamento pré-operatório não são tão ideais, menos ainda numa recidiva bioquímica, que o paciente tem um PSA de 0,2, 0,3, e a gente quer saber se essa recidiva é local ou eventualmente à distância. O Rui ponderou muito bem essa questão dos pacientes de bom prognóstico e mau prognóstico do trabalho clássico do Patrick Walsh. Eu acho que hoje em dia o PET nos ajuda, porque muitas vezes, quando você acha que é uma recidiva na loja, eventualmente na pelve, e às vezes em 40% dos casos muda o tratamento. Não é só uma radioterapia que você vai fazer na loja, eventualmente já é uma doença à distância, igual o Rui comentou, já tem linfonodo no reto peritônio, que fazer radioterapia na pelve muitas vezes é desnecessário, você vai fazer toxicidade no paciente. Então, hoje em dia, o PET é, sim, o exame ideal. Eu queria fazer só um comentário em relação à ressonância de corpo inteiro. A gente acaba pedindo hoje em dia, que o Miguel perguntou. Eu acho que a ressonância de corpo inteiro, a gente acaba pedindo muitas vezes num contexto que o PET é hoje em dia um exame privado. Então, o paciente que tem plano de saúde, mesmo tendo plano de saúde, ele vai ter que pagar pelo PET R$3.500, R$4.000 para fazer o exame. E a gente sabe que a tomografia e a cintilografia muitas vezes não é um exame tão bom. A gente acaba lançando mão de uma ressonância de corpo inteiro porque acaba sendo melhor do que esses exames. E a gente, sim, pode pedir muitas vezes pelo plano de saúde do paciente. Às vezes o paciente tem plano de saúde, a gente consegue fazer esse pedido e muitas vezes é melhor, sim, do que você fazer com a tomografia, porque a tomografia não é muito bom você avaliar linfonodo. A maioria dos linfonodos metastáticos são linfonodos de 6 a 8 milímetros, então a tomografia não é um excelente exame. E a cintilografia também só tem a sensibilidade quando o gliso é muito alto. Então, a ressonância de corpo inteiro, a gente acaba lançando mão. Normalmente, quando a gente pede a ressonância, a gente tem que pedir a ressonância de corpo inteiro. Não basta escrever ressonância de corpo inteiro, a gente tem que descrever o local que a gente quer da ressonância. Então, a gente tem que fazer ressonância do crânio, ressonância da coluna, discriminar cervical, lombar, torácica, ressonância da pelve, ressonância de grandes ossos. É uma discriminação muito grande que você tem que falar, tem que descrever para o radiologista fazer, porque se eu já escrevi ressonância de corpo inteiro, ele voltou para saber de onde é que eu queria. Aí eu tive que conversar com o radioterapeuta e com o radiologista e perguntar como é que eu faço ressonância de corpo inteiro. Ela me mandou todo o discriminatório, então eu tenho que pedir todos os órgãos, inclusive ressonância pélvica e ressonância de abdômen, para poder fazer estadiamento também de lesão visceral, eventualmente lesão óssea e até do pulmão e muitas vezes da pelve. Então, é um exame que funciona muito bem, é melhor do que a tomografia e a cintilografia muitas vezes, porém ainda é um exame que também não tem essa sensibilidade tão grande igual o PET. Talvez o PET ressonância, que vai trazer um pouco mais a junção da ressonância de corpo inteiro, junto com o PET-CT, que é o PET que a gente acaba pedindo de PSMA, talvez ele traga um pouco mais de resposta para a gente, que a gente gostaria de ter nesses pacientes com recidiva e saber onde é que está a doença, que tipo de tratamento que a gente vai acabar fazendo para esses pacientes. Deixa eu só passar aqui a palavra para a doutora Elisa, que eu tinha prometido a ela. Também agradecer aqui a presença da doutor Antônio Fernando, doutor Vitor Marcondes, a Mariane Fonte Dias também, ela fez um comentário aqui dizendo que na recorrência o PET, PSMA e a ressonância de corpo inteiro
em PSAs muito baixos não tem valor. O valor é muito baixo. Lisa, está ouvindo? Pode falar? Oi, Paulo. Estou aqui. Vai lá. Olha só, em primeiro lugar, queria cumprimentar vocês aí pela reunião, né, que é bastante radioterápica, né, num grupo urológico, então de parabéns, tá? De parabéns. Eu comecei a assistir assim, meio que não sabia o que ia acontecer e realmente fiquei muito surpresa aí com o excelente conteúdo da tua revisão aí e do Fernando também. Bem, eu acho que é importante, voltando naquele comentário do Miguel e naquela dúvida, e vocês já pontuaram muito bem, eu acho que é muito óbvio, né? Eu acho que o professor Damião, que eu queria cumprimentar também, estou com saudade de lhe encontrar pessoalmente, mas a pandemia acabou que nos distanciou, todos nós. Então, acho que todo mundo observou isso, principalmente vocês, urologistas, que a toxicidade de radioterapia, né, daquela radioterapia antiga, ela reduziu bastante. E isso, certamente, por melhoria das técnicas que a gente utiliza, que são mais conformadas, o sistema de planejamento, controle de qualidade mais rigoroso. Eu acho que também é importante frisar aqui para os residentes que não só a máquina faz o milagre, mas também eu acho que é importante dizer que em países mais desenvolvidos, Estados Unidos, e nos grandes centros aqui no Brasil, a radioterapia também tem, vamos dizer assim, subespecializado, né? Basta dizer que no meu dia a dia 80% dos meus pacientes são pacientes com tumores geniturinários, e isso traz certamente para o radio-oncologista maior expertise, maior tranquilidade, principalmente uma oportunidade de maior dedicação em termos de estudo, de pesquisa, enfim, daquele assunto, né? Eu acho que é difícil hoje em radioterapia a gente dominar 100% de tudo. Mas eu acho que é importante também frisar que radioterapia não é, vamos dizer, uma receita de bolo. Quando a gente pensa em radioterapia, a gente tem que pensar em vários outros aspectos. Será que naquele serviço é feita uma técnica modulada? Já tem radioterapia volumétrica, né, modulada? É feito um controle de qualidade rigoroso, é feito IGRT, radioterapia guiada por imagem, diariamente. Isso tudo faz muita diferença, isso já foi comprovado em estudos, né? Isso não é só da boca para fora e não é na nossa observação, que quando a gente utiliza desses recursos, a gente tem menos toxicidade e, principalmente, menos toxicidades graves, que eu acho que é o que vocês realmente devem estar preocupados. Eu acho que hoje o que a gente vê em termos de toxicidade nos pacientes costuma ser exceção. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a gente nunca vai conseguir zerar a toxicidade nesses pacientes. Eu vou dar um exemplo. Tem um paciente que fez um tratamento de radioterapia com uma dosimetria excelente. Eu acho que eu nunca tive um paciente que eu alcançasse um controle dosimétrico tão maravilhoso e ele fez uma cistite actínica. Então, assim, eu acho que tem algumas questões que são individuais, talvez uma predisposição desses pacientes, e é por isso que, por mais que a radioterapia seja sofisticada, a gente não vai conseguir zerar totalmente essa toxicidade. Eu não sei se você quer que eu comente mais alguma coisa, Paulo, que eu troquei várias mensagens aí com você, falei do Sport Trial, que é meu estudo favorito no momento, mas também eu acho que é importante na verdade, dizer... eu tinha feito aquela consideração a respeito dos efeitos tóxicos, se uma comparação, eu vou citar um exemplo aqui, um paciente que a gente tem uma alta chance de uma doença localmente avançada, que a gente faz uma biópsia em todos os fragmentos, mesmo que ele comprove não ter doença metastática, e você resolve operá-lo, né? E aí ele vem em margem comprometida ou uma suspeita de uma persistência local e você irradia ele logo a seguir, né? E aí a comparação dos efeitos tóxicos em se irradiar somente a próstata ou se após fazer o tratamento cirúrgico, né? Essa era Miguel, eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante, eu achei uma pergunta muito legal, uma colocação, porque tem uma coisa muito interessante entre nós radioterapeutas, que assim, quando a gente sai da residência, né, a gente sai ainda muito inexperiente, a gente acaba seguindo os guidelines do RTLG, etc. Eu vou te dizer que assim, o meu planejamento, principalmente no paciente operado, que é o desafio maior, ele não tem mais próstata, ele tem a loja prostática, ele tem as áreas de risco que a gente tem que cobrir, etc. Acaba que você irradia um volume maior de bexiga e você tem razão.
poderia se esperar uma toxicidade maior. Mas algumas coisas a gente tem que lembrar. Primeiro de tudo, na radioterapia de resgate, a dose de radioterapia é menor, porque a gente tem que obedecer esses constraints, né, que são valores numéricos e são valores dosimétricos para a gente poder entregar um tratamento seguro. Então, assim, de fato, a gente não consegue, se a gente colocar comparar o tratamento radical com o tratamento pós-operatório, muito provavelmente essa toxicidade, se a gente fizer uma análise dessa, não vai dar uma diferença muito grande. Mas eu vou te dizer, eu tenho alguns truques que eu utilizo no meu dia a dia num paciente operado. A gente tem que ler muito bem o laudo histopatológico para a gente atentar que tamanho que era a próstata, onde era o comprometimento. Se eu tinha um comprometimento de vesícula seminal, eu vou acabar fazendo uma loja prostática mais alta, pegando mais bexiga, talvez pegando mais reto. Se eu tenho um comprometimento de ápice prostático, talvez eu não precise fazer uma loja tão grande. Se eu tenho um paciente que não consegue encher muito a bexiga, talvez não seja muito legal eu fazer um volume gigantesco no meu volume planejado, incluir metade da bexiga nesse campo. Então, tem algumas coisas que são importantes. E o que eu percebo, né? A gente recebe muitos residentes recém-formados no serviço, é que aí quando a gente sai da residência, a gente não tem muito esse... Isso não é ensinado, entendeu? Em livro nenhum, em estudo nenhum. São experiências que você adquire, que você tem que levar em consideração e pensar de modo prospectivo quando você vai planejar um paciente como esse. Lisa, muito obrigado aí pela sua participação. Imagina. Muito obrigado, muito obrigado. À disposição. Oi, eu queria fazer um comentário, hein? Ô, professor, que bom lhe ver a essa Pois hora. eu queria fazer um comentário com o seu gancho, sabe? Claro. Pelo seguinte, eu desde o princípio eu estava querendo falar alguma coisa no final, mas a sua fala agora incentivou mais ainda a falar, né? Porque houve um determinado momento que alguém perguntou até quando o paciente é do urologista, que hora que você manda ele para o oncologista. Na verdade, o paciente com câncer de próstata ele é um paciente multidisciplinar. Sim. As nossas reuniões às quintas-feiras, ela tem a presença de um oncologista, de um radiologista, de um patologista. Eu só não tenho um radioterapeuta, não estava querendo comprar seu passe, entendeu? Seu passe é muito caro, né? Então, não, para o senhor não. Mas é uma doença multidisciplinar, como a oncologia, de uma forma, da doença oncológica, né? Então, a gente precisa sempre trocar ideias, como eventualmente eu troco com você quando eu tenho algum paciente e a gente peço para ir lá na consulta com você, com o oncologista. Verdade, a gente professor. tem que estar sempre trocando, conversando sobre o caso, né? Cada caso é um caso. Os estudos são ótimos, eles nos inspiram, né? Mas a decisão de cada caso é um caso, né? É preciso levar em consideração o paciente, até o desejo próprio dele, o que ele quer, o que ele gostaria, né? E a opinião dos outros colegas. Essa questão, por exemplo, do patologista, isso é importantíssimo, isso tudo que você falou, né? A questão da imagem, né? O oncologista, se seria neo ou se seria depois, ou qual é o tempo de tratamento, 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Se falou muito em fazer 6 meses, mas atualmente a gente tem feito 2 anos, né? A radioterapia associada ao bloqueio hormonal, no mínimo durante 2 anos, né? Você já participou de alguns casos assim comigo, inclusive 2 colegas médicos, né? Que foi feito por um período arrastado, né? Então, esse diálogo entre os especialistas, né? Entre o oncologista, o cirurgião urologista, a patologista, isso é fundamental. Isso traz um benefício muito grande. O paciente ele é multidisciplinar. Isso é muito importante. Rever a lâmina, professor, né? Às vezes. Professor, e assim, de fato, essa discussão multidisciplinar e a tomada de decisão, né, em nível multidisciplinar, ela traz uma diferença em resultados, né? Acho que tem um estudo que a maioria de vocês deve saber, foi publicado recentemente pelo pessoal da MD Anderson, comparando os resultados de pacientes tratados com câncer de próstata no nível multidisciplinar com aqueles pacientes que foram vistos, né, no SEER Data.
E, assim, é diferente, professor. Então, acho que é o que o senhor falou. O paciente que ganha com isso. E cabe a nós fazermos, né, disso aqui o nosso dia a dia. E a gente... quisera eu poder, eu acho que isso vai ser o benefício da pandemia, poder encontrar vocês assim com muita frequência. Poxa, foi muito legal a discussão, né? Só uma palavrinha para o Fernando, que falou na aula do Sport Trial. Eu falei que é meu estudo favorito no momento, mas eu não trato todo mundo com drenagem em loja. Eu acho que aí é um outro exemplo, professor. Tem que discutir caso a caso. Acho que nem todo mundo cabe naquele braço 3 do Sport Trial, né? Existem casos e casos. Então, muito bem colocado isso que o senhor colocou. Obrigado. Muito bom. Excelente. Parabéns a todos. Estou à disposição, hein? Se precisar de radioterapeuta. Tá bom. Gente, já são aí quase 10 horas, né? A gente até teria um caso clínico a mais para apresentar, mas acho que a discussão já foi muito proveitosa aqui. Guilherme, o João Guilherme, o caso clínico fica para a próxima reunião, né? Acho que pelo adiantado da hora aí, acho que já está na hora, o pessoal tá querendo descansar e ficar com a família. E muito obrigado aí pela participação de todos. Professor Damião, a honra para o senhor encerrar a nossa reunião. Muito obrigado. Foi uma honra ter participado da reunião. Vocês estão de parabéns. Foram apresentações maravilhosas e aos nossos residentes também, que apresentou muito bem o caso, todos os comentários, foi muito proveitoso. Muito bom mesmo. Continuem assim. Boa noite a todos. Obrigado, senhor. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, Boa noite, gente. gente. Boa noite. Boa noite.